Londres para buscar saídas que evitem o colapso da economia internacional. 6 décadas depois do encontro de Bretton Woods, que estabeleceu os parâmetros da economia internacional, a arquitetura financeira, no momento, se mostra superada. Seria uma crise do sistema capitalista ou seria apenas um problema de ganância dos capitalistas? E que sistema virá substituir o atual? Nessa crise mundial, a liderança dos Estados Unidos foi posta em xeque e o país resiste às propostas de reforma do sistema financeiro que venham ameaçar a hegemonia americana. Mas apesar da resistência americana, estudiosos preveem a ascensão dos países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia e China, os BRICS, e um maior equilíbrio no sistema global. O Sem Fronteiras de hoje procura entender a arquitetura deste novo modelo econômico. Bretton Woods é o nome da cidade americana onde economistas de renome, como o reverenciado John Maynard Keynes, se reuniram em 1944 para montar os alicerces da economia capitalista ao fim da Segunda Guerra Mundial. Entre outras medidas, criaram o FMI e o Banco Mundial, ambos com poder de voto maior para Estados Unidos e Europa, fundaram o GATT, precursor da Organização Mundial de Comércio, arena de muito confronto sobre exportação e importação, instituíram também o câmbio fixo, atrelado ao dólar como moeda de referência, reserva internacional. Nasceram ali, em resumo, as regras básicas da economia internacional do pós-guerra. Houve ajustes ao longo dos anos, por certo, como o fim do câmbio fixo, mas sem mudança substancial. Até agora, quando a crise internacional atinge proporções tamanhas que reformas se impõem. O mundo pede mudanças, como indica a pesquisa de opinião feita pela rede britânica BBC em 27 países, da Austrália à Turquia, passando pelo Brasil. 70% dos consultados pedem grandes mudanças na economia internacional e na de seus próprios países. A amostragem da BBC incluiu 30 mil pessoas e 62% delas disseram que a crise atual já tinha afetado suas famílias. Os números do Brasil: 77% acreditam que o sistema econômico internacional precisa de grandes mudanças. 71% acham que também a economia brasileira precisa mudar. 78% dos que se dizem afetados acreditam que a situação vai melhorar em 1 ou 2 anos. Os líderes reunidos aqui em Londres, por apenas um dia, deram só os primeiros passos para algumas mudanças, sem a amplitude do encontro de Bretton Woods, que durou 2 semanas. Há um claro esforço entre os líderes do G20 para salvar o capitalismo abalado. Do presidente Lula a seu colega Obama, passando por chineses, comunistas de fachada, ex-soviéticos russos, social-democratas europeus, todos querem remendos no sistema, superficiais ou profundos, mas remendos. Só do lado de fora, entre os manifestantes que sacudiram as ruas de Londres em protestos, ouviram-se propostas para acabar de vez com o capitalismo, em troca de uma variedade de sugestões que vão do socialismo marxista ao anarquismo total. Dentro ou fora, a percepção é de que reformas importantes têm de vir. Mas poucos ousam prever que formato terá a economia mundial quando a turbulência, o terremoto, a tsunami ou mesmo a marola atual acabar. O Sem Fronteiras em Londres procurou o Centro Europeu de Reforma. O economista-chefe Simon Tilford nos ofereceu sua perspectiva. Do you think we're reaching a point, like a historical point, like the 1930s or 1940s, when the capitalism had to go through substantial reform in order to survive? I certainly think we're now in a more precarious or dangerous position than at any time since the 1930s. We've never had in the post-war period simultaneous recessions in all the world's major industrial countries. We urgently
coordinated action to strengthen demand. Because if we don't, and if demand remains very weak and global trade continues to contract, then there is a real risk of protectionist pressures, of populist political and social pressures building up across the world. And then it will become harder, much harder, to maintain the open global trading system and liberal political systems. But how do you see the new international economic architecture, as it were? One of the notable things about the global economy over the last 10 years was the emergence, on the one hand, of big emerging economies, the rapid industrialization in China, India, Brazil, elsewhere, on the one hand, which is a hugely positive development. On the other hand, we saw the emergence of huge global imbalances within the global economy. So the fact that the US is no longer as all-powerful in terms of its role in the global economy as it was 10 years ago, it still accounts for a huge proportion of net global demand, i.e. that the US has accounted for too much of global demand. Now, the US is criticized for that. Lots of foreigners, lots of non-Americans accuse the Americans of living beyond their means. But had the Americans not lived beyond their means, had they not been providing so much demand, buying so many imports, we would not have seen such rapid industrialization elsewhere. What do you think of this proposal that the Chinese came up with of replacing the dollar as the international reserve currency? There's no doubt that the Americans are privileged by the status of the dollar. It means that they can borrow in their own currency, so they're never exposed to currency risk, etc. It doesn't matter wouldn't matter what we replace the dollar with if we have some countries running economic policies like China, because the Chinese buy some currency, whatever it is, if they're running a huge surplus. I mean, without they rebalance their economy away from exports, we're still going to have this problem. So for the Chinese to effectively criticize the Americans is a little bit like biting the hand that feeds. In theory, it sounds like a possible alternative. And over time, we'll probably see competing reserve currencies. So from your perspective, you don't expect a major, radical change in the world economy, in the international economic architecture, as it's called? They sound minor, but they're not going to be minor in practice for the countries concerned. A big rebalancing of the global economy away from consumption in the US, a reduced dependence on the US as the final consumer, implies huge changes in the US and huge changes across the world. So that's not a small thing. And also, if we do see a prolonged period of global stagnation, then all bets are off. We could see a rapid increase in the influence of the state across the world in key economies, and we could see big changes. I don't think there'll be positive changes. Para o novo presidente americano, a reunião do G20 em Londres é uma prova de fogo. Embora ele não tenha causado a crise, nem tenha olhos azuis, é o líder do país que detonou a economia mundial e o mundo espera que conserte o estrago. Obama é perfeito para o papel de salvador do planeta. Calmo, inteligente, racional, equilibrado, o oposto de George W. Bush. É adorado pelos europeus desde a campanha pela Casa Branca, quando levou multidões às ruas de Berlim. Mas não é um radical. Quer salvar o capitalismo e não substituí-lo por um híbrido semi-estatizado, mais ou menos socialista e europeu. Está à frente da maior intervenção do Estado na economia americana desde os anos 30 para ressuscitar o capital, não para destruí-lo. Obama não veio para acabar com a hegemonia americana, mas para renová-la. O problema é que nenhum líder tem o poder de reverter os rumos da história. E o declínio do Império Americano, na economia e no resto, parece irreversível. Obama gostaria que os parceiros europeus seguissem seu exemplo, gastando trilhões para tirar a economia da recessão. Mas tendo criado a crise, Washington não tem moral para impor a saída. A primazia do dólar, base da prosperidade americana, está ameaçada. E nada garante a volta da prodigiosa máquina de consumo, que foi o motor da economia global nas últimas décadas. A voracidade do consumidor americano
Absorvia a superprodução da China, da Alemanha, do Japão, era alimentada a dívida. A conta chegou e não tem como ser paga. A bolha estourou e nada voltará a ser como antes. Alguns comparam a economia americana ao golpe da pirâmide aplicado pelo financista Bernie Madoff. A pirâmide desmoronou e o resto do mundo ficou com o mico na mão. Mesmo que seja brilhante, negro e chique, como Barack Obama, o que ele pode fazer para esconder a realidade? O Sem Fronteiras conversou em Nova York com o economista Robert Johnson. Do you think that President Obama can restore the U.S. leadership in the global economy, especially in the financial sector? The idea that the United States will make sacrifices themselves, in particular by showing very strong and prudent regulations of its own financial actors, the thing that will convince other people to cooperate. I believe the Germans could do more than they're doing, particularly in stimulating demand, given that they're a big export-led economy. But they were reluctant to do that until they see the United States demonstrate leadership. You know the old saying, actions speak louder than words. Well, I would say in the 1990s was the heyday of American financial leadership under Bill Clinton. And it is very unlikely that we'll get back to the point where people are in awe and seeking to emulate the United States entirely. We had an experience during the Bush years and continuing into the present where financiers took too much risk. They took more risk than they should have because they did not price in how much it would spill over onto society. They all had very strong incentive contracts where taking more risk got them bigger bonuses and bigger payouts, but they weren't mindful of the negative consequences for others. I don't think we can go back to that place of enthusiasm and where those side effects are not considered. What do you expect to happen? I expect that some emergency powers for resolution, meaning right now you can take a bank and put it out of business when it loses its capital. But you can't do that with an insurance company, and you can't do that with what they call a financial services holding company like Citigroup. I think they need the power to do that so that when they shut down something, it's not so disruptive for society. And I think they will pass that legislation in the very short run. All have said that they will take a long time implementing the full spectrum of regulatory proposals that Geithner led off with last week. So I would imagine maybe by Christmas time, we will see the stronger regulations. But the big banks will resist those regulations. Is the financial system broken, and is there a possibility of repair? Well, I think the restoration of confidence will take a long time. At this point, if people are reacting with their own money like that, you can tell they're nervous. It will take a long time to calm those nerves. So I think we have a period of it's not weeks or months, it's years before confidence will be restored to anything like it was, say, 10 or 15 years ago. Do you see a danger of this recession sliding deeper into maybe a depression? The dangers are several. We have a synchronized downturn. Everybody's exports in the world are declining at the same time. Everybody's consumption is declining at the same time. So the synchronized amplification of the downturn is very real and very severe and in process. It looks to me like the United States stimulus package is moderate, but somewhat backloaded. The White House made the decision to let Congress put that stimulus package together. Congress naturally is reelected next midterm, so that the pressure from that stimulus will occur much more in 2010 than in 2009. So what big changes do you see happening? I think ultimately the United States will experience much more pain, rising unemployment. President Obama will have to distance from the financial sector, and they will ultimately resolve and regulate things. President Obama came into power when unemployment was just over 7%. President Roosevelt in the 1930s came into power with unemployment over 20%. I don't know that we'll reach 20% unemployment, but as unemployment increases, and it will continue to increase, President Obama will come under increasing pressure from the population to show that he is in charge of the financial sector. Then what will do? I believe he will nationalize a number of the banks.
They will impose tighter regulation, and the rest of the world will be relieved that the United States financial system is under control. Os traços deste outro desenho do que poderá ser a economia internacional, pós-reviravolta no alto comando de quem mandava e quem cumpria as ordens do mercado do poder, ainda é turvo. Até onde vai a força dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China? Uma incógnita. O que os observadores não duvidam é que já surgiu uma outra configuração mundial. É imperativo não ignorar que o aparecimento de uma nova classe média, nascida nos países emergentes, é um dos grandes sustentáculos das mudanças no universo capitalista. O desenvolvimento industrial e científico e a marcante presença no comércio internacional fizeram crescer a renda per capita das populações dos emergentes. E assim, eles se firmam a passos largos para mudar a cara da movimentação do dinheiro pelo planeta. Será que podemos imaginar que chegará o dia em que um indiano ou um russo dirigirá o Banco Mundial? Ou muito do que estamos vendo não passa de ilusões alimentadas pelo pessimismo econômico que nos ronda? E nós aqui no Brasil, estaremos inseridos de verdade nessa nova ordem? Nossa conversa é com o professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, Luiz Manuel Fernandes. Há algumas previsões que indicam que os países que formam o BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, vão se tornar uma potência econômica em 2020. Na sua opinião, isso é possível ou é muita retórica? Não, acredito que essa é uma possibilidade real, embora tenhamos que dimensionar qual é o grau da potência que cada um desses países pode atingir. Na verdade, o mundo está passando hoje por um processo que não tem precedentes desde que se formou a economia mundial integrada, que é uma criação da Revolução Industrial no século XIX, desde o final do século XIX. No final do século XIX, nós tivemos a ascensão de novas potências, né, que passaram a rivalizar com a hegemonia britânica. Estados Unidos, por um lado, Alemanha, por outro, Japão, depois da Revolução Meiji. O mundo está vivendo hoje um processo semelhante de desconcentração de poder econômico, com o surgimento de novos polos em ascensão. E a sigla BRICS veio tentar captar esse sentido de fortalecimento, indicando alguns países que têm tido um crescimento sustentável mais notável. Os países emergentes têm uma economia muito diferenciada. O senhor acredita que eles têm fôlego para um novo modelo econômico? Não, eu diria o seguinte, eles têm economias bastante diferentes e que partem de pontos de partida diferentes, né? Até aqui, até por partir de uma base mais atrasada do ponto de vista produtivo, quer dizer, a China é que mais se destaca com um grau de sustentabilidade no seu crescimento econômico, afinal são já 30 anos de crescimento a uma taxa média de 10% do PIB. É impressionante e muito sustentado. A Índia também, mas ambos são países que partiram de uma base com grande participação agrária e baixo nível de desenvolvimento das suas forças produtivas, né? Então, é um processo em franco crescimento e que passam a adquirir, sobretudo no caso da China, nova centralidade no funcionamento da economia mundial. Eu não diria que até 2020 qualquer um desses 4 países viesse a substituir a centralidade que a economia americana ainda desempenha no mercado mundial. Na sua opinião, pode surgir um novo modelo econômico com a hegemonia dos Estados Unidos meio quebrada, o maior poder da Europa e um maior equilíbrio entre os países emergentes? Eu acho que o mundo caminha para uma crescente desconcentração de poder econômico. Isso é menos acelerado na dimensão político-militar, mas na dimensão econômica é uma crescente desconcentração de poder, o que tende a apontar para uma configuração mais multipolar do mundo, com múltiplos polos de poder econômico. Nós estamos diante de uma transição das relações de poder econômico no mundo, mas ela é uma transição prolongada, não uma transição abrupta. Então, como administrar essa transição? Que arquitetura construir para gerar uma situação de maior equilíbrio também na governança da economia mundial? E aqui nós temos 2 precedentes em relação à reunião do G20 que eu acho que é bom chamar a atenção. Nós tivemos em 1933 uma conferência econômica mundial tentando lidar com o impacto da Grande Depressão e é uma conferência que fracassou. Fracassou porque não havia claramente
poder hegemônico capaz de estruturar uma agenda de reorganização da arquitetura da economia mundial. Depois nós tivemos, em 1944, a Conferência de Bretton Woods, que é fruto do desfecho de uma conflagração gigantesca, a Segunda Guerra Mundial, a maior da história da humanidade, na qual, no mundo capitalista, emergiu claramente uma força hegemônica, que era os Estados Unidos, que pôde ter um papel determinante na configuração da nova arquitetura. Um dos dilemas do G20 é justamente que não há uma nova hegemonia claramente afirmada e cônscia dos seus deveres perante a economia mundial. E os Estados Unidos, que são a principal potência econômica, estão num dilema de implementar políticas de recuperação focadas exclusivamente na economia dos Estados Unidos ou assumir um papel de liderança estabilizadora no mundo de maneira mais ampla. E qual é o Brasil? Não, acho que o Brasil deve ser, sobretudo, um defensor de uma agenda multilateral de regulação, uma agenda em que o direito ao desenvolvimento dos países mais pobres não seja bloqueado nesse redesenho, que isso seja incorporado. A agenda da re-regulação do sistema financeiro e monetário internacional, acho que é uma agenda que o Brasil deve defender com força. O encontro do G20 acaba em Londres sem decretar o fim do capitalismo e sem mudar radicalmente a economia internacional. Vai policiar melhor os bancos, vai injetar mais dinheiro na economia internacional, melhorar o comércio e fiscalizar melhor os paraísos fiscais, mas nenhuma alteração de substância. Novos rumos, mas nada revolucionário. Como ocorreu na crise anterior a esta, mais parecida, nos anos 30, o capitalismo muda, se adapta e sobrevive. Bon, Ramirez. Qu'est-ce que c'est Ramirez? On rentre à la maison.